Iniciou? Demora um pouquinho, né? Não sei. Tudo é muito lento. Parece que eu estou no semestre passado, olha. É o César e o Rafael. Ai, meu Deus, muito bom. Estou me sentindo em casa, então. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a essa disciplina. Para mim é uma alegria voltar a ministrar, né, essa disciplina de demografia. Então, meu nome é Ana Maria, não sei se... né, eu vi o nome de vários que já estudaram comigo aqui, né, no semestre passado, no semestre anterior. Tá, o Vinícius, que eu estou vendo aqui, tem o Gilberg, né? E depois a gente vai passar, né, por alguns de vocês. Somos muitos nessa disciplina e eu espero que vocês perseverem e fiquem até o final, porque sempre no final a gente, né, consegue encontrar o pote de ouro. Então, né, fiquem firmes. É muito duro, é muito assim, né? Muita gente reclama, mas vamos, como eu sempre digo, todos juntos. Vamos dar as mãos, aqueles que são mais fortes, puxem, né? Aqueles que estão um pouco mais desanimados e menos entusiasmados com a disciplina demografia. Então, já falei meu nome, eu sou professora do Departamento de Estatística, completei 35 anos de Departamento de Estatística. Gente, é muito tempo. Nem acredito. Me sinto uma caloura quando entrei no departamento. Lembro até hoje a emoção de ter entrado, depois de ter saído, né, para minha formação e depois de ter sido convidada para vir integrar o corpo docente do Departamento de Estatística como demógrafa. Então, eu fui a primeira demógrafa e até agora a única demógrafa do Departamento de Estatística. E fiz concurso para demografia, e isso que eu falo sempre, gente, eu sou demógrafa, sinto muito, eu sou estatística também, então minha formação é estatística, e para dizer que eu não sou menos estatística, fui presidente do Conselho Regional de Estatística, então eu tenho uma formação e um interesse muito grande na profissão de estatística e na área de análise de dados e, sobretudo, de dados demográficos. Então, eu sou demógrafa por excelência e, claro, que eu faço estatística pensando muito na minha área de demografia. Os meus interesses têm sido, inicialmente, meu interesse foi na área de migração, que eu vou explicar para vocês, movimentos migratórios, foi minha entrada na demografia. Então, minha pesquisa de mestrado foi nessa área, e depois eu mudei para a área de mortalidade. Então, eu tenho uma pesquisa, atualmente, Valéria, que eu vou apresentar para vocês, depois é minha aluna de doutorado, e nós temos o projeto, né, participamos do projeto intitulado Determinantes Sociais da Mortalidade Adulta na Área Metropolitana de Brasília. Tenho aqui alguns estudantes, né? Estamos com um projeto de PIBIC nessa área, temos um projeto de extensão também nessa área, e tenho alunos de TCC também nessa área. Outro interesse meu são as desigualdades educacionais, é outro projeto e que eu participo, dentro da área de demografia e educação, e então eu orientei vários TCCs e PIBICs, e tenho vários alunos de mestrado e doutorado nessa temática. E eu estou falando, né, da pós-graduação, mas eu não participo da pós-graduação no Departamento de Estatística. A pós-graduação na qual participo é no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, porque a minha área, demografia, é uma área interdisciplinar,
e é o meu interesse na estatística aplicada, sobretudo na demografia, e não na discussão de métodos propriamente dito, que é o interesse da pós-graduação da estatística. Eu uso isso, eu uso os métodos, eu tenho interesse nessa aplicação. Então, eu queria somente agora apresentar, né, quem vai nos acompanhar. Aqui está a Valéria. Valéria está como estágio docente nessa disciplina. Valéria, por favor, se apresente. Boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer enorme estar aqui nessa disciplina com a Ana, demografia, que faz tanto tempo que eu fiz minha graduação, então rever tantos conceitos novamente, poder também auxiliá-la, ajudá-los, enfim, eu estou aqui para o que der e vier. Mas eu sou formada em estatística também, mas já faz algum tempo, fiz o mestrado em estatística aí na UNB, né, no nosso departamento, foi ótimo, isso já faz alguns anos, e agora eu recentemente entrei no doutorado no CEAM, onde a Ana comentou, né, que ela está alocada também, e estou trabalhando com determinantes sociais, né, da mortalidade adulta aqui na área metropolitana de Brasília. Tenho interesse muito assim, né, porque demografia nos ajuda muito a entender essa questão territorial, né, de espaço, das populações, do movimento, do que está aumentando, diminuindo, e a mortalidade acompanha todo esse cenário, né? Então a gente precisa entender esse cenário, como acontece. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder aí, agregar, né, a turma. E é isso. Eu trabalho com consultoria estatística também, né? Então, estou em outros projetos com a Ana também, acho que tem o César e tem outros alunos que também estão, né? Do PIBEX, enfim, a gente está junto, e que também a gente está nessa grande desafio de traduzir algumas informações de mortalidade para essa área metropolitana. E é isso, eu acho que vai ser muito interessante, vai ser um semestre super produtivo. Estou ligando aqui a luz, que vai ficando meio escuro. Obrigada, Valéria. Eu acho que vai ser um semestre... É curto o semestre, um semestre muito intenso, e espero que seja divertido. Vamos ter a colaboração também de duas monitoras. Uma está aqui, que é a Luana. Luana, fala oi. Olá, olá a Muito todos. Bem. Muito bem, Luana. E a Raíssa, que eu acho que não está aqui, né? Porque mas a Raíssa também pediu. Raíssa foi colega de vocês lá do Métodos 2, então vai acompanhar também essa disciplina com vocês. Então, eu queria passar com vocês, inicialmente, antes de começar propriamente dito a aula, né? Passar o que, eu não sei se vocês entraram no Aprender, não sei se vocês já entraram no Aprender. Já entraram? Já. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu tô apanhando um pouquinho nessas minhas telas hoje. Não sei o que está acontecendo comigo. Realmente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fui fazer um exame no sábado e tomaram minha temperatura. E a minha temperatura estava, naquele momento, às 9 horas da manhã de sábado, exatamente 32,7. Aí a pessoa olhou assim, Eu falei, acho que eu sou um zumbi, ninguém está percebendo. Aí ela deu um tempo, viu o aparelho, certificou que estava funcionando muito bem, tomou minha temperatura novamente. Já tinha elevado um pouco, estava 33,2. Então eu estou assim, meio que zumbi aqui. Então, aguardem, gente. Calma.
Vai dar tudo certo. Eu vou entrar aqui no Aprender. Vocês já entraram no Aprender? Se eu conseguir entrar, porque eu perdi senha. Olha, o Siga deu uma confusão, o Siga A. E aí eu tive que... Deixa eu ver se tudo desconfigurou. Eu vou entrar aqui, eu não sei se vocês já conseguiram ler o programa. Então, eu vou compartilhar e vou ler com vocês e perguntar se vocês têm alguma questão. Não sei para que ele vai para lá. Então, vamos entrar aqui. Aqui o plano de ensino. Está lento demais. Você está lento assim também? Não, aqui Que tá, foi tá rápido, tranquilo. professor. E ele nem... Ó, tá tão lento. Então, será que não vai abrir? Eu tenho ele no meu computador, devia ter aberto no meu computador. Espera aí, só um instantinho. Eu não sei por que está acontecendo isso. Espera aí. Estão vendo? Sim, dá para ver. Então, aqui, né, tem os objetivos da disciplina. É só introduzir o aluno aos conceitos, técnicas e métodos utilizados na análise demográfica, com especial atenção ao caso brasileiro. Então, a gente vai fazer um passeio não muito aprofundado, né, sobre demografia, mas trazer os conceitos básicos, principalmente numa perspectiva ou numa abordagem da demografia descritiva. Nós não vamos entrar muito em aspectos demográficos propriamente dito. Nós temos, então, 8 unidades para, como é que eu digo, uma melhor apresentação dos temas, tá? Então, primeiro a gente tem essa introdução, que eu vou falar hoje. Depois nós temos a observação demográfica, que talvez a gente demore umas 2 semanas nisso, falando sobre natureza e fontes de dados demográficos. E nós vamos aprender a usar a principal ferramenta do demógrafo, que é o diagrama de Lexis, que é muito, como é que eu digo, ajuda muito a gente a entender o que o dado representa e a construção de indicadores. Então, o demógrafo geralmente está preocupado, né, com indicadores sobre... a gente vai ver isso, né, sobre as componentes demográficas, que envolve o tempo. E a gente vai falar de tempo de exposição a um evento e o momento no tempo que isso acontece, tá? Então, a gente tem várias concepções ou vários aspectos relativos ao tempo. Então, a demografia trabalha com tempo. Então, nós estamos observando
ao longo do tempo, num dado instante de tempo, e fazendo referência ao tempo de exposição a um determinado evento. Então, essas, né, diversos aspectos relacionados ao tempo, que são importantes na construção de indicadores, que tipo de indicador, é facilitado pelo uso do diagrama de Lex. Tá? Então, nós vamos trabalhar o diagrama de Lex. Agora, num projeto de pesquisa, a gente está finalizando, junto com dois colegas de vocês, o professor Leandro e a Valéria, nós estamos finalizando um artigo sobre uma recomposição, né, de cortes, uma metodologia de estimativas e projeções populacionais. Novas estimativas para pequenas áreas. Né? Só uma coisa bem simples, mas usando o diagrama de Lex. Depois a gente vai... as três unidades seguintes vão trazer medidas, não é, indicadores sobre as três componentes demográficas, que são natalidade, fecundidade, mortalidade e migração. Depois nós vamos ter, né, aí discutir sobre a análise estática de uma população, ou seja, as principais características, estrutura, etc. Eu vou introduzir vocês, se a gente tiver tempo, ao conceito de populações estáveis, porque isso é muito importante para a modelagem demográfica. E, finalmente, a gente vai ver um pouquinho de projeção de população, que hoje é o tema, não é, principal da ordem do dia, como que a gente faz projeções de população, se a gente não tem censo, não tem nada e tal. Aqui está algumas referências bibliográficas, tem muita coisa na internet, então eu pus para vocês na nossa plataforma do Aprender o livro não é livro, mas é como é que a gente faz? É um e-book, né, do professor José Alberto Magno de Carvalho, que, né, traz uma introdução a medidas de demografia. Eu ponho a referência do Preston, né, que é um grande demógrafo da Universidade de Pensilvânia. Aqui também está em PDF o livro The Methods and Materials of Demography, a revisão de 2004, e o livro do Wachter, de Essential Demography, que traz alguma análise um pouco mais quantitativa, vamos dizer assim, da demografia, com modelagens, etc. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer se manifestar, perguntar sobre o conteúdo? Até aqui tudo bem? Então, vamos ao que interessa, geralmente, que é a avaliação. Então, nós estamos no ensino remoto, a gente tem feito quer dizer, centrado, e a disciplina de demografia sempre foi assim, sempre dei assim, as pessoas reclamam muito, mas a verdade é assim mesmo, tem muito trabalho. A gente tem dois conjuntos de avaliação, que é a avaliação formativa, onde a gente, através de exercícios, fórum, questionários, leituras e discussão, a gente propõe, então, que vocês fixem, né, a proposição de fixação de conceitos. Claro que todos esse conjunto são várias atividades menores, vamos dizer assim, alguns exercícios. O peso desse conjunto de atividades será de 35%. E teremos a avaliação somativa,
que já é uma avaliação mais de desempenho, né? O quanto mesmo vocês conseguiram captar. Então, nessa avaliação somativa, a gente está propondo... sim, passo muitos. Quem é que perguntou se eu passo muitos exercícios? Passo muitos exercícios. Laísa. Thaisa passou. Eu sou conhecida como uma professora que passa muitos exercícios. E todos são felizes, porque tem a oportunidade de fazer muitos exercícios. Tá? Então, a vida é assim. A gente aprende fazendo exercícios. Então, vocês terão essa oportunidade. Olha que legal. E agora, neste semestre, eu estou muito feliz, porque eu tenho 2 monitoras e uma estágio docente, que é a Valéria, que vão me ajudar na correção, porque semestre passado foram muitos exercícios e só eu para corrigir absolutamente tudo. Mas alguns desses exercícios serão corrigidos por vocês também. Então, além de fazer exercícios, vocês vão ter a oportunidade de corrigir os exercícios dos colegas. Tem gente que não gosta, mas é assim que a gente vai fazer. Sempre, gente, pensem que vocês vão se divertir. Então, tudo é diversão, vai ser legal, não venham com cara feia, não adianta, porque as coisas são assim mesmo, e no final tudo dá certo. E a gente está propondo 2 trabalhos em grupo e um teste que é algo feito, claro, virtualmente, em um tempo mais reduzido, que vai ser uma avaliação mais individual, aí valendo 15% da nota, ok? E também nós temos, sempre eu estou colocando uma autoavaliação para vocês, que vocês se autoavaliem ao longo do semestre e possam, então, complementar, né, a nota final com essa autoavaliação. Aqui eu estou colocando uma restrição que tanto na atividade, na avaliação formativa como na somativa, o estudante tem que ter média igual ou superior a 5, tá? Então, reunindo os trabalhos e o teste, e reunindo todos os exercícios, o estudante tem que ter média igual ou superior a 5. Não pode ter 3 em avaliação formativa e depois algo mais na somativa para dar 5, mais ou 4, e depois autoavaliação se dá 10, aí tem mais um ponto e fica fazendo contas. Não, façam todos os exercícios muito bem feitos que vocês não têm problema. Então, porque tem gente que não faz nenhum exercício, nada, não faz nada, não participa de nada, e vem apenas fazer a avaliação somativa. Então, vejam que isso não poderá, né, alcançar a aprovação, porque tem que ter média 5 também na avaliação formativa. Ok? Sim? Sim, professora. Lembrando que o semestre termina no início de novembro, mas eu posso dar nota, geralmente, com recurso e tal, até dezembro. Então, eu posso dar um prazo para vocês recuperarem depois. Sim? Fale. Quem é que queria falar? Hermes? Não? Quem era? Não, você perguntou se estava tudo bem, eu só falei que sim, professora. Ah, que bom. Obrigada, Hermes. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Estão felizes? Sim. Acabou de começar o semestre e ainda dá tempo de ser feliz. Nossa, claro. Quando a gente é tão bom estar aqui, só o fato de estar aqui, poder estar, é uma felicidade enorme. Então, eu queria conhecer vocês também. Antes de começar, deixa eu ver quantas horas são.
16h40, nós temos um tempinho para conhecer vocês. Então, eu queria conhecer vocês rapidamente. Eu sei que nós somos muitos. Você queria estar no presencial? Eu acho que eu nunca mais volto no presencial. Só para fazer festa. Né? Ir para o Crepe Chocolat, que estamos aí marcados até o final do ano, se Deus quiser. Eu acho que o presencial tem que ser especial. Olha o Matheus, está aqui, Matheus. Continua no carro, Matheus. É o melhor lugar, né, Matheus? Não, mas eu sempre fiz, né, toda a minha disciplina tem um pouco de EAD, né, fazer algumas coisas, atividades, então, eu nunca tinha feito, assim, antes da pandemia, algo como é que diz isso? Com encontro síncrono, né, fazendo lives, etc. Mas eu acho que os encontros presenciais, eles têm que ser significativos, né? Tem que ser muito significativo, a gente não perder tempo, ficar lá. Então, fazer as pessoas se deslocarem, às vezes 2 horas até chegar a um campus para não ter nada significativo. Então, eu farei a minha prática daqui para frente, vai ser sempre um híbrido, né? Então, eu não estou desgostando muito do virtual, não. Sim, claro, o que faz falta é um café. Quando eu tinha, os alunos sempre traziam café e tal, a gente tomava café junto e tal, sempre era bom. Vamos ver, lista de presença. Então, Valéria, você ainda está aí, Valéria? Tô, Ana. Então, chama aí, você tem acesso à lista aí dos participantes, quem que está participando? Sim, tenho. O meu não aparece. Primeiro é o Adriano. Adriano, cadê você? Quem é você? Adriano? Pode se apresentar, Adriano. Falar um oi. Ele está sem áudio. Está sem áudio. Ele mandou pelo... Tá aqui, sem microfone, mas quem é? Você está em que semestre, Adriano? Me fale o semestre que estão. Pode mandar no chat. Sexto, Ana. Sexto, muito bem. Próximo. Próximo é Ana Luísa. Ana Luísa. Oi, professora, sou eu. Dá para me escutar? Tá. Eu sou Ana Luísa, eu estou meio que no 3º semestre, é porque eu pedi transferência de farmácia, então eu estou meio que no 3º semestre. Tá certo. Legal. O próximo é o Ariston. Ariston. Boa tarde a todos. Eu estou no 7º semestre. Você está fazendo laboratório, Ariston? Não, tô não. Não, então tem alguém com nome parecido. Próximo. O próximo é o Arthur Rodrigues. Acho que também. Oi, Arthur. Você está no 3º. Muito bem, Arthur. E o próximo é o outro Arthur Carvalho. Oi, tudo bom? Eu estou no 4º semestre. E você fez métodos 2 comigo, Arthur? Na verdade, não. Eu não peguei métodos 2 semestre passado. Então foi o Rodrigues que fez? Quem que botou aqui? Eu acho que deve ter sido. É porque o outro teve algo... Deixa eu ver. Tá. E você é Arthur o quê? Carvalho, Ana. Carvalho de Medeiros. Porque o outro é Carvalho também. Os dois são Carvalhos. Todo semestre tem essa confusão.
Carvalho, fiz método 2. Então, um é Rodrigues Carvalho e outro é Carvalho alguma coisa. Muito bem. Tá bom. Próximo. A próxima é a Bárbara, Luísa. A Bárbara. Bárbara que desistiu de métodos. É você, Bárbara? Cadê a Bárbara? Bárbara não respondeu. Não, nem no chat. Só um minutinho, ela falou. Isso dá para... Ela deu um problema, Ana. Vou passando para o próximo, que aí ela se organiza. O Bruno Gondim, Toledo. Oi, sou eu. Eu estou no terceiro ou quarto semestre. É a primeira vez que faço a matéria. Alô? O outro é o Bruno. Oi, Bárbara. Peraí. Bárbara. Oi, professora. Bárbara? Oi. Sim. Bárbara. Eu desisti de métodos no meio semestre passado. Eu recitei o poema para você e você desistiu. Eu desisti. Eu desisti de quase todas. Você tem que ficar até o final. Não desista. Não, mas esse semestre eu fico, mas eu peguei enquanto professor, né? Óbvio. Você buscou o poema dedicado Busquei. Pois eu os fiquei poemas de ver... mais importantes da literatura brasileira, da Inconfidência Mineira. Quem sabe o poema da Bárbara? Não sabe, Bárbara Teodora? Bárbara Bela do Norte Estrela, o seu destino sabes guiar. De ti ausente, triste somente, as horas passam a suspirar. Vocês não tiveram que decorar isso na escola? Nunca? Não. Os poemas da Inconfidência? Decoraram Cecília Meirelles, o Romanceiro da Inconfidência? Gente, olha, eu vou pôr isso como tarefa de demografia para vocês. Vamos lá, próximo Bruno. Bem-vindo, Bárbara. Bem-vinda. Não desista, Bárbara. Tá bom. Outro Bruno é Bruno Matuda, é isso? Oi, é isso mesmo. Estou no quarto semestre aí, fiz método 2 com a senhora semestre passado. Muito bom. E tem mais um Bruno Marques Ribeiro. São 3 Brunos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Consegue me ouvir? Tá. Me ouviram. Eu sou Bruno, eu estou no segundo semestre. A minha formação, a primeira formação é matemática. Eu sou matemático formado pela própria UNB. E eu trabalho, então vai ser uma dureza, viu? Mas que bom, que é assim mesmo. Animado, viu? Muita animação, muito bom. Isso aí. A próxima é a Camila Lima. Oi. Eu estou no limbo entre o terceiro e quarto semestre. Estou aí na luta. Muito bem, Camila. Bem-vinda. A outra é Caroline Soares. Boa tarde. Quanto tempo, professora Ana Maria? A nossa Carolina? Caroline, com Y? Eu mesma. Muito bem, Caroline. Eu estou no quarto semestre. Já foi para o quarto? Nossa. Mais ou menos. Muito bem, bem-vinda. Eu vi você ontem. Sim, você estava lá na nossa... Na live que a senhora mandou o link. Isso, sobre do IBGE. Foi muito boa aquela live. Eu vou pegar o link e passar para vocês. A live da ABEP na SBPC foi muito, muito interessante. Muito bem, Carolina. Próximo. É o César. Oi, César. Oi. Eu não sei em que semestre eu tô, tá ali entre o terceiro e o quarto, também no limbo. Já vi alguns rostos aqui também de gente da monitoria do DME1 do semestre passado. Também não é minha primeira graduação, eu sou psicólogo pela UNB também e sou servidor da ENAP hoje, Escola de Governo, na equipe de Evidências Express, né? A gente faz revisão de políticas públicas. Ótimo. Ontem,
A live da ABEP na SBPC foi justamente sobre políticas públicas, foi muito boa. Recomendo, César. Próximo. É o Daniel Miranda. Oi, gente, boa tarde. E Daniel. Eu sou o Daniel e eu tô aí também perdido nesse limbo aí, juntamente com muita gente, graças a Deus eu não tô sozinho, entre o terceiro e o quarto semestre. Então não é algo perdido, tá todo mundo junto, não tá totalmente perdido. Vocês É estão. sobre isso. Aí, pelo menos, todo mundo se acompanhando, ninguém larga a mão de ninguém, é sobre isso. Mas é isso mesmo, olha, fiquem juntos. E vai todo mundo para frente, não é para sair, não, para ficar, viu? Vamos lá, bem-vindo, Daniel. Obrigado, professora. O próximo é o Daniel Paranaguá. Ah, o Daniel Paranaguá. Oi, boa tarde. Meu nome é Daniel, também estou nesse mesmo misto de terceiro e quarto semestre, mas seguimos na luta aí. Ótimo. Eduardo. Eduardo? Qual Eduardo? Só tem um? Só tem um, Ana. Então sou eu mesmo. É você, então é ele mesmo, é o Eduardo que fez métodos comigo. Oi, Eduardo. Opa, sou lembrado. Olá. Sempre lembrado, nunca esquecido. Muito bem. Seja bem-vindo. Anime-se, Eduardo. Que começou agora há pouco, mas já tá difícil já, porque estou cheio de coisa para fazer. Calma, a vida é bela. Vamos para frente. O Eduardo está em qual semestre, Ana? Ele falou? Eu estou no 6º para 7º semestre também, na teoria. A prática é outra história. O próximo é o Gabriel Monteiro. Gabriel? Eu ou outro? É o Monteiro, Gabriel Monteiro. Tem dois Monteiros? Eu acho que deve ser eu. Sou o Gabriel, estou no 7º semestre de economia. Eu acho que eu sou o único que não é da estatística aqui, né? É o Bustamante. Isso. Oi, tudo bem? Falei de você no início. Sim, eu mandei mensagem no chat, acho que você não viu. Não vi, aqui, eu tô... Tá difícil, tá chegando, com atraso. Tranquilo. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, professora. Obrigado por você ter aceito a minha sugestão de se matricular. Eu que agradeço a oportunidade aí. Muito bom. E agora que eu vi o Gabriel Veras Monteiro também, tem Monteiro, desculpa, Gabriel, é Veras Monteiro, o próximo. Oi. Não tem problema, não. Eu estou no 4º semestre, professor. Eu fiz métodos com você no semestre passado. Muito bem. O próximo é o Gilber. Isso. A minha segunda tentativa com a estatística, a primeira foi em 2005, mas devido ao trabalho eu tive que parar, porque eu trabalhava viajando muito, aí agora em 2019, aliás, em 2015 eu entrei de novo, só que efetivamente eu, devido a problemas de saúde, só consegui voltar a estudar em 2019. Então agora eu estou no 4º semestre, né, e com todo vapor aqui para poder prosseguir até o fim. Isso mesmo, Gilber. Perseverança, né? Você viu o Métodos 2, foi muito bom. Sim, foi ótimo. E até o fim foi excelente. Que bom. Próximo. O próximo é o Guilherme Guimarães. Boa tarde, professora. Eu estou entre o 3º e o 4º semestre. Terceiro e quarto. O próximo é Hermes Gomes. Olá, boa tarde. Eu estou entre o 2º e o 3º semestre, mas eu estou muito feliz aí que eu estou vendo um monte de colega da minha turma de calouro e eu achei que tinha perdido eles para sempre, que estava muito atrasado. Tá vendo? A demografia reúne as pessoas. Olha que coisa mais maravilhosa. É mesmo, Ana. Reúne as pessoas e é um aqui vai estudo ser, de pessoas. tudo apaixonado.
Não, todo mundo apaixonado aqui, vai ser ótimo. Olha que semestre. Vai ser, olha, uma alegria só. Vamos lá, gente. O outro Hermes, Jasper. Temos 2 Hermes? Uhum. 2. Gente! Tá aí, Hermes, Jasper. 2 gregos, é verdade, César. Não falou, Ana. Eu passo? Passa, depois a gente vê. A gente volta. Igor é o próximo. Alô? Opa, Igor, espera só um pouquinho. Fala lá, Hermes. Boa tarde, gente. Sou o Hermes, eu estou no 5º semestre de UNB, mas ali no limbo do 3º também. E eu fiz método 2 com você no semestre retrasado, professora. Eu estou lembrando. Muito bom. Eu sou estagiário também lá no DPJ com a sua aluna, a Gabi. Ah, você que está lá? Uhum. A Gabi foi minha aluna no século passado. Quando eu vejo isso, realmente muito bom, né? Ela é muito boa. E o pessoal lá está fazendo um bom trabalho. Que bom que você está lá. Ela me falou de você, porque ela foi mentora da nossa disciplina no semestre passado, também, na disciplina de laboratório. Muito bom. O próximo é o Igor, né? É o Igor, é. Boa tarde. Então, eu estou no 6º semestre agora. Oi, Igor. 6º semestre? Sim. Nunca tive contato contigo, vai ser um prazer, Ana. Também, nossa, que bom. Então, é sempre bom conhecer novos alunos. Bem-vindo. O próximo é João Alberto. Boa tarde. Eu estou no 4º semestre, professora. 4º. Você foi meu aluno, João Alberto? Eu fui em métodos no semestre passado, mas eu saí no meio do semestre. Eu estou lembrando disso, estou vendo o seu nome aqui. Tem que perseverar, ok? Ah, professora, a culpa não foi minha, foi culpa de cálculo de probabilidade. Muito difícil. Às vezes a gente tem alguns percalços, mas respire fundo. Levanta, sacode a poeira, né? Dá a volta por cima. O César está aí para ajudar a gente nessa retomada, né, César? Psicólogo. Ele pode dar algumas palavrinhas de, né, assim, entusiasmo, apoio. Eu dei uma palestra no final de fevereiro, para uma turma lá da Universidade Estadual do Maranhão, uma turma de geografia. E eles têm um ritual muito interessante, que tem um aluno que faz a saudação ao sol. Começava de manhã cedo. Então, Maranhão, né, São Luís, então ele falava umas palavras, era um aluno, né, falava lá todos, e punha o quê em São Luís? Que música que é? Que música em São Luís, gente? Reggae? Um reggae, de manhã cedo. Saudação ao sol. Olha, César, aí para você pensar, né? Ânimo. Antes de começar, logo depois, né? No meio da tarde, uma saudação ao sol. Vamos lá, seguindo. É João Vitor agora? Alô? Oi, João Vitor, nosso programador? Eu? Não é você? Não. Quem é você? Não. Eu sou o Vitor Ribeiro. Ah, tá. Estou no 7º semestre. Ah, então tem muito João Vitor. 7º semestre. O próximo é o Jorge. Você não foi meu aluno, não, né, João Vitor? Já peguei demônio com você, professora, mas infelizmente a gente não terminou da última vez. Nossa, já faz muito tempo atrás. Faz muito tempo. Então tá. Bem-vindo. Próximo. É o Jorge.
Bom dia a todos, bom dia, professora. Eu também estou entre o quarto e o terceiro semestre. Uhum. Também não foi meu aluno, Jorge? Não foi. Estou tendo prazer agora, professora. Também. Bem-vindo. Obrigado. José Vitor. Oi, eu estou no quarto Zé semestre. Vitor, que é o nosso... Não é João Vitor, é Zé Vitor. José Vitor, o programador. Isso. Estou no quarto semestre e eu fiz método do semestre passado. Tá vendo? Eu confundi, tá vendo? Agora eu reconheci a voz. Eu sempre lembro de você, Zé Vitor. Preciso Também de não muitos tenho como programas. esquecer da senhora, depois de tanto exercício. Muito bom. Muito bom. E agora vai esquecer mesmo, depois de demografia. Vai fixar mais ainda, José. A próxima é a Júlia. Oi, Júlia. Oi, professora, tudo bom? Eu estou no quarto semestre. Fiz métodos com a senhora semestre passado. Sim, Júlia. Você foi bem, né, Júlia? Fui. Muito bem. Próximo. Laísa. Oi, eu mesmo. Boa tarde, gente. Meu nome é Laísa e eu estou no terceiro semestre. Muito bom, Laísa. Próximo. Leonardo Gomes. Alô, professora? Tá me vendo? Oi. Tô. Boa tarde. Eu tô no meu terceiro semestre, meio no limbo também. Terceiro e quarto. Você fez métodos 2? Eu fiz pouquíssimo tempo, depois eu tive que sair. No primeiro, logo depois da pandemia, quando a gente retornou, né? Isso. Uhum. Sim. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Jordão Graciano. Acho que ele está sem áudio, né? Boa tarde. Boa tarde. Qual semestre? No quarto. Próximo é o Marcos Estevão. Oi, eu sou o Marcos e eu estou no terceiro semestre. Muito bem, Marcos. Próximo. O outro é Marcos Vinícius. Boa tarde. Eu acabei de transferir eu estou no primeiro semestre ainda, fazendo as matérias essenciais do curso. Você veio de onde? Da engenharia. Do campus você do Gama. transferiu de curso, Isso. né? Você estudou com a Marília? Isso, sim. Legal. Muito bom. A próxima é Maria Clara. Oi, boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo bem, Eu Maria. estou no terceiro e quarto semestre também. Muito bem, Maria Clara. Você fez métodos também, não fez? Eu comecei métodos com a senhora no semestre passado, mas eu acabei trancando no meio do caminho. Você estava indo muito bem, depois eu vi você trancou. Mas aí eu peguei de novo agora. Ai, que bom. Não desista. Tá bom. Vamos lá, próximo. Matheus Barros. Boa tarde, professora, tudo bem? Aí o nosso Matheus do carro. Já saiu do carro? Já. Muito bem, Matheus. Bem-vindo de novo. Obrigado, professora. É um prazer pegar uma outra matéria com a senhora. Obrigada. E estou em estatística, quarto semestre. Quarto. Muito bem, Matheus. O outro é Matheus Silva Martinez. E aí, professora? Boa tarde, pessoal. Matheus, que você não Tava veio sumido, né, professora? Pensei ele desistiu. Não, tô online lá, me capacitando no Tableau. Já a gente mete bronca. Tá bom, muito bom. Sim, eu tô no entre o terceiro e o quarto semestre.
também, que nem o você pessoal. também tá no... Vocês estão todos, não pode falar língua, não, Estamos. porque está todo mundo ali, né? É, Vou falar com o James isso, o que que acontece, o que está acontecendo nessa fale por favor, nebulosa. professora. Fale por favor. É uma nebulosa tudo. Bem-vindo, Matheus. Próximo. Milena. Oi, gente, boa tarde, né? Oi. Eu sou a Milena, eu tô também aí nesse terceiro, quarto semestre. O que é isso? Por que não é terceiro e quarto? Porque cálculo de probabilidade acaba com tudo. É mesmo? É cálculo de probabilidade? Petição para tirar cálculo de probabilidade do fluxo. Por favor. Não, ele é E muito diminuíram importante. as vagas, hein, Não, professora, professor? brincadeira. Esse Mas semestre. a Mate esse semestre foi só desande com cálculo de probabilidade, viu? Não, isso é muito triste para... Vocês não conseguem pegar a disciplina, é isso? Não conseguimos, professora. Exatamente. Ficou todo mundo de fora esse semestre. Não, isso não pode. É. Eu vou falar, eu vou falar lá. Depende, né, Ana? Eles É obrigatório, como é que você não pode ter acesso? Exatamente, trancou o fluxo todinho aí da galera que tá... Então, olha, façam um movimento, não posso nem falar isso, não, mas lá. Por isso Não, que todo mundo fala que tá no limbo, professora. Entre Não, um e vocês outro, têm que não sabe. fazer um movimento mesmo, um abaixo-assinado, mandar uma carta para qualquer coisa, você manda para o coordenador, manda para o diretor, o chefe de departamento, para o coordenador, porque o coordenador certamente está fazendo tudo para isso. Mas o problema é a oferta da matemática, né? Exatamente. Bom, a senhora podia ministrar para a gente, né, professora, semestre que vem, CP1? Eita! Não, porque eu gostaria de administrar outras coisas, mas eu nem sei por que é tão difícil assim, que tem tanto probabilista lá na matemática. Eles contrataram probabilista. Mas só tem uma oferta, somente uma professora que tá dando. É a Daniela? Daniela? Exatamente, Daniela Baratella. E 80% das vagas são para mate, que só pega lá na frente do curso. E aí eles ganham... Pode ser isso. Mas aí que tá, aí eles ganham da gente por ser mais prováveis formandos, né? Porque a mate é só a partir já do 6º semestre que pega a CP1. Então a gente vai ter... Como a estatística contratou um montão, eu vou falar com o Lucas. O Lucas dá isso. O Lucas é matemático probabilista. Tem a Cira, que é matemática probabilista. Eu nunca mais consegui dar introdução à probabilidade na estatística, porque tem um montão de probabilista que está lá para dar... E não tem disciplina para eles, porque eles não são estatísticos, então eles não estão nas disciplinas, né, da estatística, são poucas. E nem PE, não consegui mais dar PE, porque todos estão em PE e introdução à probabilidade. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida. Não vou ser mais chefe de departamento, nem nada disso. Vamos lá, seguindo. Munir Azar. Opa, pessoal. Boa tarde, professora. Eu estou começando na estatística agora, mas sou graduado em engenharia de produção aqui pela UNB também. Então, metade do curso eu tenho feito, agora falta só essas obrigatórias. Você teve aula com Joca? Sim. Teve muitas. Eu adoro Joca. Ele fez concurso para o departamento de estatística, e aí o concurso teve alguns problemas, e depois ele fez para lá, e eu acho que ele foi mais feliz indo para lá, naquela ocasião. Foi muito bom. Natália. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Sou a Natália, estou no limbo junto dos meus colegas aí de turma de calouros. E os que também não são. Muito bom, Natália, bem-vinda. Pedro Caio. Boa tarde, gente. Terceiro semestre remoto. Isso.
Você nunca fez presencial? Isso, nunca. Eu também nunca encontrei a Valéria depois, né, Valéria? A gente Verdade, nunca se verdade. encontrou presencialmente. Entrei o ano passado e já veio a pandemia. É. Mas a Nossa. gente já se conhecia antes, né? É, Mas com certeza. eu tenho uma aluna, a Lorena, que é minha aluna de mestrado, a gente nunca se encontrou e ela está avançando na dissertação e meio chorosa, porque vai passar 2 anos na UNB sem ter ido à UNB. Então, Tirou né, licença, né, Ana? tirou licença para ir, para fazer, e queria estar na UNB e tal, ela só fica em casa. Bom, seguindo. Pedro Paulo. Pedro Paulo. Qual que é o semestre? Está no 5º, Ana. Pedro Paulo. Você fez métodos, Pedro Paulo? Comigo? Teve um Pedro que fez métodos. Fez. Ah, tá. O próximo é o Felipe. Ah, o Felipe. Oi, boa tarde. Eu também estou preso aí no limbo do 3º e 4º semestre. Não acredito. Muito bem, Felipe. Rafael. Bem-vindo, Felipe. Oi, tudo bem? Tô no 3º, 4º semestre aí também, junto com a galera. Gravado aí. Não acredito, tanta gente assim. Gente, Ana. Tem que ver isso. E o próximo é o Renan. Professora, culpa de CP1 que a gente está aí. Não, estou vendo. Renan, boa tarde. Está no 7º. Muito bem, Renan. Silvânia. Só temos 2 R's? Só um instantinho, tem 2 R's só? Rafael e Renan? Isso, Ana. O semestre passado era uns 10 R's. Eu chegava assim, eu falei, já estou no R. E aí faltava ainda metade dos exercícios para corrigir. Eu fiquei traumatizada nos R's. Só tem 2, gente, que bom. Silvânia? Oi, professora, boa tarde, gente. Então, professora, essa é a minha 2ª graduação também. Eu sou formada em odontologia. Aí eu fiz um mestrado, fiz doutorado, trabalho no Ministério da Saúde, sou concursada lá também, sou servidora. E estou entre os... Aonde você está, Silvânia? Eu estou no DAPS, professora, na Secretaria de Atenção Primária em Saúde. Nossa. Estou passando vergonha lá, professora, no crédito, no débito, parcelando vergonha. Estou assim... Você conhece a Rebeca, Ana? Você está na SAPS? Estou na SAPS, professora. Você conhece a Renata Clarice? Não. O meu departamento, professora, é ciclos de vida, e que tem saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, idoso e adolescente, e saúde mental. Ótimo. Eu trabalho nesse departamento. Eu estou num projeto, o pessoal da computação, na verdade, o professor Jorge Fernandes, que é o coordenador, a gente está com um projeto grande de sistemas de informação para SAPs. Sim. Para atenção primária, quer dizer, para... Então, depois eu queria falar mais com você. Você fez doutorado em odontologia? Não, professora, eu fiz em epidêmio lá na USP, na Faculdade de Saúde Pública. E você... eu trabalhei muito lá na faculdade, mas tem muita gente nova que eu não conheço. Não, professora, mas eu conheço a senhora. Já li muita coisa sua. Que bom, Silvânia. Vamos conversar, então. Vamos sim, professora. Tem o Giselton, que é... Você Isso, ele foi meu professor. Eu fiz equações estruturais com ele.
Ah, pois é, José Elton, que é formado em estatística e é Isso. professor lá. Isso. E a Márcia. Sim, a Márcia Furquim. Isso, Márcia Furquim. Muito Sim. amiga minha, muito. Tive aula com ela, estatística de saúde. Ai, que bom, que ótimo. Vamos Foi. conversar, Com Silvânia. certeza, professora. Vai ser um semestre ótimo. Vai ser. Obrigada, professora. Você tem que entrar no nosso projeto, Silvânia. Professora, além de tudo isso que eu falei, eu tenho 2 filhos também, professora. Pelo amor de Deus, tenha dó. Tenha dó de mim. Não tem problema, a gente cuida. É tanto exercício para fazer, professora. 4 disciplinas, 2 filhos, um trabalho. Não fale, semestre passado eu estava enlouquecida. Eu dei 4 disciplinas semestre passado. Eu ministrei 4 disciplinas. Nossa. E tendo uma neta chegado da China. Gente. E agora eu estou com um problema com as netas aqui, não se adaptaram na escola, estão mudando de escola, uma confusão. Eu entendo. Depois a gente conversa. Com certeza, professora. Obrigada. Também entende isso. Bem-vinda, Silvânia. Muito obrigada, professora. Mas você fez graduação aqui? Não, eu fiz na Bahia, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Ah! Foi. Aí depois eu fiz o mestrado no Rio Grande do Sul. Eu rodei um pouquinho, professora. Mas aonde? Pelotas? Fiz na URGS. Ah, na URGS. Foi. Ah, em Porto Alegre mesmo. Eu conheço o pessoal de Pelotas lá. Conheço também, já trabalhei com eles, professora. Pois é, são muito bons. São. Muito bons. Excelentes. Ah, que bom. Então, bem-vinda, Silvânia. E tem um grande projeto com o SIDAX, com o pessoal lá da Fiocruz Bahia. Isso, Maurício Barreto. Vamos ficar aqui conversando, enquanto eles ficam ali, vamos continuar. Silvânia, vamos marcar uma conversa. Vamos sim, professora. Muita coisa. Com certeza. Próximo, Stefano. Oi, professora. Boa tarde. Tarde. Sim, Eu sou da estatística também, não. Também estou nesse limbo do 4º e 3º semestre, por causa de cálculo de probabilidade. Uhum. E semestre passado eu fiz métodos 2 com a senhora. E foi muito bem, né, Stefano? Eu fui. Que bom, né? Eu consegui passar, o que importa. Não, foi bem. Muito bom. Próximo. O Ander Rodrigues. Eita, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Wander, eu estou no 3º e 4º semestre. Também ali bloqueado. Bem-vindo, Wander. Próximo. Acabou, Ana, para mim aqui. Não tem ninguém? Mais alguém? Não tem ninguém? Não tem ninguém matriculado? Bom, gente, eu tenho uma introdução aqui que eu vou passar para vocês. Ainda não está... Vou discutir um pouco com vocês, mas já tem um exercício, não é um exercício, é uma leitura que eu gostaria muito que vocês fizessem. Eu estou usando uma plataforma chamada Perusal. Eu vou passar para vocês todos os links, vocês vão se cadastrar no Perusal. Quem está no projeto de PIBEX já tem uma inscrição no Perusal. É uma plataforma de leitura compartilhada. Então, eu pus lá um texto histórico, que eu vou começar a demografia, falando sobre um grande demógrafo que deu um estímulo muito importante para a demografia brasileira e para o IBGE. O nome dele é Giorgio Mortara, um estatístico demógrafo italiano que, fugindo da Segunda Guerra Mundial, ele veio para o Brasil. E aqui ele transformou realmente a estatística e a demografia. Então, tem esse texto que é homenagem a ele, ele que foi um dos grandes demógrafos mundiais, né, no cenário mundial,
E falar um pouco sobre a estatística e demografia brasileira. Esse texto mostra como ele trouxe novas metodologias, não é, para a estimação de níveis e como estruturas tanto da mortalidade como da fecundidade. Naquela ocasião, no final da década de 30, ainda os dados eram muito ruins, né, para fazer estimativas. Então, ele propôs algumas técnicas que depois foram propostas, ou com essa ideia que ele teve, foram reformuladas e propostas por outros grandes demógrafos ingleses e americanos. Mas George Mortara é um dos ícones, né, da demografia internacional, e ele também, né, marcou tanto a estatística como a demografia brasileira. Então, queria, né, compartilhar com vocês esse texto, e eu estou pondo para leitura obrigatória, compartilhada, faz parte da avaliação formativa, só assim vocês leem. Mas o Peruso ajuda vocês a lerem, porque é uma leitura compartilhada, e aí vocês, espero que se divirtam, porque faz parte da nossa cultura, né, conhecer, né, o passado da nossa história científica, né, sobretudo da nossa área, que é da estatística e demografia. Então, eu vou compartilhar com vocês essas transparências que eu tenho aqui. Eu vou colocar lá na nossa plataforma Aprender, tá? Porque eu estou refazendo todo o material e não tive tempo. Está compartilhado? Tá sim, professora. Tá sim, professora. Deixa eu ver se eu consigo. Agora ele não põe no modo apresentar. Ok? Ok. Então, aqui, nessa unidade... Ai, meu Deus, ele vira, eu não sei por que ele vira. Como unidade 1, nós temos... Deixa eu ver por que ele... Aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre objeto e campo da demografia. Eu vou entrar mais especificamente na chamada equação de balanço, que é a equação básica, né, da análise demográfica. E, finalmente, a gente vai falar sobre o sistema demográfico, como é que a gente analisa, né, as componentes demográficas e toda a sua relação com outras variáveis importantes para descrever e fazer uma descrição e uma análise mais fundamentada dessas componentes. Então, em primeiro lugar, né, eu estimulei vocês a pensar, né, na palavra demografia e falar o que estaria associado a isso, o que é demografia. Então, eu vou pôr aqui para vocês alguns conceitos de demografia. A palavra demografia, esse termo, ele foi criado em 1855 por a Achille Guillard, no livro Éléments de statistique humaine ou démographie comparée, que foi a primeira vez, né, que numa única publicação, se fala, né, dessa ciência que trata das condições, movimento e progresso, olha só, né, progresso das populações. Na verdade, né, seria o crescimento das populações. Eu trouxe aqui, né, uma foto da capa desse livro, que está disponível lá na biblioteca do Instituto Nacional de Estudos Demográficos, o INED, na França. Então, demografia, né, vem dessa palavra, né, composta pela palavra demos, que significa população, e grafia, que é estudo, o estudo da população, e se refere ao estudo das populações humanas e sua evolução temporal.
no que se refere ao tamanho, à distribuição espacial, composição e características em geral. Essa é uma definição trazida pelo professor José Alberto Magno de Carvalho, que foi um professor da UFMG, uma pessoa que realmente importante para a demografia brasileira e que faleceu no ano passado. Então, eu trouxe, né, esse conceito de demografia também trazido pelo professor Zé Alberto. Mas eu gosto muito do conceito que é dado pelo Van Descrick, que é o Christophe Van Descrick, foi meu colega de doutorado lá na Bélgica, nesse livro dele, Analyse Demographique, que ele fala o seguinte: a demografia é a ciência que estuda as variações do tamanho das populações humanas. Então, nós estamos falando de populações humanas, então não é o conceito mais amplo de população estatística, mas um conceito mais específico, que são populações mesmo, e populações humanas, delimitadas espacialmente. Então, nós estamos falando de território, e aqui, né, o Christophe é geógrafo, e aí, né, nós temos um pé na geografia por falar em território, ou seja, delimitadas espacialmente e revestidas de uma significação social. Ou seja, nós não estamos falando de um conjunto qualquer de população, de indivíduos humanos, não é um conjunto qualquer, não é uma coleção, mas nós estamos falando de, né, populações humanas que têm uma significação social e que estão delimitadas espacialmente. Então, isso, né, quando a gente fala de fenômenos demográficos, nós estamos referindo a um território e nós estamos dando um significado social àquele conjunto de indivíduos sobre os quais nós estamos fazendo mensurações, acompanhando a variação do tamanho, observando as características. Então, outro conceito de demografia que eu acho muito importante é aquele trazido por Samuel Preston, que é um professor já aposentado da Universidade de Pensilvânia. Então, ele tem esse livro que é também um clássico da demografia, né? Demography. Ele está na biblioteca, eu tenho um exemplar dele. Ele custa, acho que, em torno de $100, quem quiser adquirir. Mas o que é demografia? Vejam, a demografia aqui é uma tradução livre que eu fiz, o livro, né, dessa parte do livro, que diz o seguinte, que a demografia é especialmente dirigida ao estudo das mudanças no tamanho da população, suas taxas de crescimento e sua composição. Mas, embora a ênfase esteja na compreensão dos processos agregados, ou seja, dos processos agregados, a demografia também está atenta às implicações desses processos para os indivíduos. Uma preocupação frequente em demografia é rastrear as consequências das mudanças no comportamento de nível individual para processos agregados. Ou seja, a gente está trabalhando uma relação do nível individual para o nível agregado. Complementando, a demografia é uma das disciplinas das ciências sociais, vejam que ele se remete às ciências sociais, em que as análises de nível micro e macro encontram talvez sua articulação mais completa e satisfatória. Então, isso é muito importante, porque nós estamos falando de um fenômeno, né, dos fenômenos ou das componentes demográficas que têm implicações no nível micro, e acompanhamos esses indivíduos, mas a sua repercussão no nível macro e vice-versa, tá? O macro também, né, influenciando comportamentos no nível micro. Então, essa relação micro-macro é muito especial em demografia. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei migração, e eu trouxe muito
essa abordagem que hoje a gente tem técnicas estatísticas que trabalham de maneira conjunta o nível micro e o nível macro com as chamadas abordagens multiníveis, né, ou modelagem hierárquica. Naquele momento que eu fiz o mestrado ainda não tinha tanto desenvolvimento, eu não modelei isso de maneira quantitativa, mas hoje é muito comum a gente trabalhar de maneira mais quantitativa, relacionando o nível macro com o nível micro e macro. Mas eu achei muito importante trazer isso para vocês. Outro conceito também trabalhado nesse livro, na verdade, esse livro azul, ele é uma segunda versão de um livro clássico da demografia, que era a Bíblia da demografia, com o mesmo título, Methods and Materials of Demography, que esse primeiro livro é um livro vermelho, que é do Shire e Siegel, e agora é Siegel e Swanson. Eles trazem uma definição que falam dos 5 aspectos que a demografia enfoca, né, ao tratar das populações humanas. Ele trabalha com o tamanho, com a distribuição, com a composição, com a dinâmica populacional e os determinantes e consequências socioeconômicos da mudança, né, ou da variação nesse tamanho da população, sobretudo, ou das mudanças populacionais. Nós estamos no momento, no Brasil e no mundo, que estamos discutindo muito as questões populacionais, muito por conta, né, da pandemia e os impactos, né, no futuro, né, dessas populações. Eu acho que a gente está num momento bastante interessante de falar sobre demografia e eu estou muito feliz, né, de retomar essa disciplina e trazer um pouco dessa reflexão aqui com vocês. Claro que a gente vai trabalhar um pouco mais de maneira quantitativa, mas a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre, fazer uma reflexão sobre os dados que a gente vai trabalhar. Então, falando um pouco sobre o campo da demografia, no passado, se distinguia duas áreas, duas grandes áreas na demografia. Isso é década de 50, 60, até a década de 80. Depois isso se perdeu muito. Em primeiro lugar, a demografia dita formal, ou a chamada demografia quantitativa, onde o interesse estaria mais na mensuração e análise da variação do tamanho e das características de uma população. Então, essa área estava muito centrada em modelos descritivos e analíticos para as componentes demográficas. Nós vamos ver algumas coisas, alguns modelos. O principal modelo, o modelo teórico, é o modelo de populações estáveis. É o modelo de matemática de populações, né, baseado muito em equações diferenciais. Então, a partir desse modelo chamado população estável, proposto por Alfred Lotka, né, no início do século XX, a gente tem várias técnicas demográficas que foram aplicadas para a estimação, chamada estimação indireta de mortalidade e de fecundidade, principalmente para países onde você tem dados deficientes, dados de estatísticas vitais ou de censos que são deficientes, ou seja, de baixa qualidade. Então, a demografia formal geralmente é muito associada à questão de métodos quantitativos. Hoje, você tem uma série de métodos desenvolvidos aí, e na internet, né, tem vários blogs, sites, e eu pus para vocês alguns links de algumas
portais, de alguns portais institucionais, onde vocês podem ter acesso a, né, técnicas, a ferramentas de estimação, todas elas inseridas no que a gente chama da demografia formal. Por outro lado, nós temos essa outra área que intitulou-se Estudos de População, que trazem, né, estudos mais, vamos dizer assim, analíticos, históricos, mais, não posso dizer ideológicos ou filosóficos, em vez de ideológicos, mas filosóficos, sobre as teorias de população. Então, sobre ótimo populacional, por exemplo, desde os gregos, né, que se falava nessas teorias de população, se teria ou não um ótimo populacional, como Platão, né, propunha. As discussões, por exemplo, de Malthus, todos vocês já ouviram falar, né, na proposta, na teoria malthusiana, do crescimento geométrico da população e o crescimento aritmético dos alimentos, né, toda essa discussão. E depois, né, a crítica a esse modelo feito por Marx, né, principalmente no Capital, que ele, né, rebate muito a teoria malthusiana, e hoje retomando a discussão de população e ambiente, capacidade de suporte, então toda essa discussão que está mais nesse guarda-chuva chamado estudos de população, do que propriamente na demografia formal. Também aqui a gente tem alguns modelos teóricos para explicar o comportamento das correntes demográficas e suas consequências. Por exemplo, a gente tem algum modelo, né? Estamos trabalhando, Valéria e eu, nos determinantes, chamados determinantes sociais em saúde, e mais especificamente de mortalidade, que estaria mais, né, inserido nesse guarda-chuva de estudos de população. E aqui, claro, são métodos mais qualitativos, né, de pesquisa que são empregados. Mas, na verdade, hoje, essas duas áreas, tanto a demografia formal como o estudo de população, elas estão muito imbricadas, né? Se trabalha muito de maneira interdisciplinar. Você não avança nem num campo ou no outro sem compreender, né? Ter um modelo filosófico de compreensão e também um modelo mais teórico, matemático ou estatístico, e a gente agora está falando muito de Big Data, né? Usando toda esse ferramental computacional, estatístico, para compreender as variações, tanto no tamanho, na intensidade, como na composição da população e estrutura das variáveis demográficas. Então, eu trago aqui também duas associações em termos, né, colocadas pelo demógrafo português Joaquim Manuel Nazaré, né, sobre demografia, que eu acho que traduz bastante, né, para resumir o que é demografia. Ele fala que demografia é a ciência da população. Então, só para... Eu já tinha feito isso antes e achei também que vocês falaram que população é a palavra que mais, né, está associada para vocês quando se fala em demografia, quando a gente fez aquela nuvem de palavras. A palavra que mais caracteriza, né? É isso mesmo. População, ela aparece lá, assim, desse tamanho. É o Vinícius que falou? Sou, professora. Olá. Estou lembrando da sua voz. Muito bem, Vinícius. E vejam, a demografia, como coloca Staikus, é uma interdisciplina.
isso é bem interessante, por isso que eu estou no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, e mais que multidisciplinar, ele é, na verdade, interdisciplinar, e não numa área apenas da estatística, porque a estatística eu acho que é uma disciplina, a estatística é interdisciplinar também, mas eu acho que a demografia é muito mais que isso, né? Mais abrangente. Alguma pergunta? Alguma colocação? Só um instante, gente. Então, seguindo. Aqui nós temos... Oi? Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Ok. A chamada equação de balanço, ou equação balanceadora, o balancing equation. Aqui a gente tem, né, uma equação que diz, né, sobre o que é a população no instante T, né? Como é que eu posso estimar uma população no instante T? A população no instante T é a população no instante zero inicial, mais os nascimentos ocorridos no período entre 0 e T, menos os óbitos neste período, mais os imigrantes, menos os emigrantes. Então, vejam aqui que eu estou, né, remetendo a essa equação a um contexto territorialmente delimitado, que eu tenho que falar de uma população num território, porque quando eu falo de imigração e imigração, eu estou me referindo a um território, ok? E aqui eu estou falando de nascimentos, né, ocorridos nesta população que está espacialmente delimitada. E de óbitos ocorridos nessa população, também espacialmente delimitada. Ok? Então, aqui tem alguns conceitos importantes que a gente fala de crescimento populacional. Só que crescimento, ele pode ser decrescimento, então é uma variação, na verdade. Mas, geralmente, a gente tem esse negócio, a população está crescendo. Mas, hoje em dia, cada vez mais a população está decrescendo. Então, a gente vai falar não somente em crescimento, mas em decrescimento. Então, o crescimento, ou a variação populacional, é a diferença entre a população no instante T e a população no instante zero. A parte da equação que se refere a nascimentos e óbitos é chamado do crescimento natural ou vegetativo, ou seja, nascimentos menos óbitos. No início do ano, a mídia ficou empolvorosa porque a gente teve um número muito maior de óbitos em alguns momentos do que de nascimentos. Então, o que isso implicava? Então, se isso permanecer durante muito tempo, isso implica que nós vamos ter um decrescimento, um possível decrescimento aqui nessa variação. O saldo migratório é a diferença entre os imigrantes e os emigrantes, ou seja, quem chega e quem sai. Se eu tenho mais gente saindo, o saldo migratório é negativo. Isso aconteceu na década de 90 no Brasil, que nós tivemos um saldo migratório aí negativo. Muitos brasileiros saíram. No início dos anos 2000 também. Mas no início dos anos 2000 também nós tivemos uma migração de retorno e uma imigração. Então, isso daqui pode ser positivo, negativo. Na história brasileira, isso já, né, mudou de sinal aí. E durante muito tempo, isso daqui foi praticamente zero. Tem um conceito muito importante que nós vamos trabalhar, que é a população fechada. O que é a população fechada? É quando não temos migração. Ou seja, a população ela não admite movimento migratório.
Não tem nem gente saindo, nem gente entrando. Quando é que isso acontece? Um exemplo de população fechada. Professora, tipo num estudo, assim, uma colônia de bactérias? Mas aqui população humana. Estou falando de população, demografia, a gente vai falar população humana. Em eventos de guerra, por Coreia do exemplo? Norte. Uma quarentena, por exemplo. Mas assim... Coreia do Norte? Pode ser, mas ali tem uma migração para a China, vocês sabem, né? A Coreia do Norte está aberta para a China. Mas pode ser um pouco. Os indígenas, professora? Não, indígena migra e alguns migram muito. Migração entre planetas? Pois é. Então, a Terra é uma população fechada. Ninguém está migrando, só... O Bezos foi só de turista. Foi de turista. Até agora é a população fechada. Ele só nem saiu, ele não mudou, né? Ele é fechado, ele foi só passear. Então, não tem, a gente pode considerar que a população planetária, a população mundial, é uma população fechada, tá? Claro que em alguns momentos a população brasileira ela esteve praticamente fechada a migração, né? Que a gente, né, não recebia nem muitos migrantes, nem poderia ser teoricamente, né? Mas claro, então isso é um conceito mais teórico e talvez, né, em alguns momentos você possa admitir que a população esteja fechada, tá? Mas para a população mundial isso é uma hipótese bastante plausível, né? Não está ninguém saindo, né, nem entrando, supostamente. Eu não vi ainda, eu olho todo dia o céu, não vejo. Quem sabe, né? E escuto David Bowie, mas não vem nenhum Starman aqui na minha sacada, ninguém vem. Bom, então, quando a gente fala de variações no tamanho de uma população, e remetendo e voltando à equação de balanço, nós estamos falando das 3 componentes demográficas. Nós estamos falando da natalidade, fecundidade, eu sempre ponho o binômio, e nós vamos discutir mais sobre isso. Nós estamos falando da mortalidade e nós estamos falando da migração. Então, essas são as componentes demográficas. E para cada componente demográfica, a gente tem eventos. Então, nós contabilizamos eventos associados a cada uma dessas componentes. Então, para a componente natalidade e fecundidade, o evento de interesse é o nascimento vivo. E nós temos um conceito associado a nascimento vivo que nós vamos ver, né, quando a gente falar sobre natalidade e fecundidade. Na componente mortalidade, nós associamos o evento óbito e temos um conceito para óbito, tá? E na migração, nós estamos falando de movimentos migratórios. Então, vejam que, né, o indivíduo ele pode, né, ser migrante, ser imigrante, ter movimentos migratórios, né, vários movimentos ao longo da sua vida, tá? Uma pessoa nasce uma vez e uma pessoa morre uma vez. Uma pessoa pode migrar várias vezes. Então, aqui, uma pessoa pode ter pode produzir vários nascimentos vivos. Então, eu estou falando isso porque isso vai remeter a modelos e a pensar como modelar essas variáveis demográficas. Elas são componentes ou também chamadas de variáveis. Então, o que nos interessa, veja, a variação do tamanho, vamos voltar lá, a variação no tamanho de uma população vai implicar na quantidade ou no volume, né, na intensidade
dessas componentes. Quantos eventos eu tenho de natalidade e fecundidade, ou seja, quantos eventos de nascidos vivos? Quantos nascidos vivos acontecem naquela população? Quantos óbitos acontecem naquela população? Quantos movimentos migratórios acontecem naquela população? Quantos indivíduos migram? Imigram e quantos emigram? Então, o número de eventos observados em cada uma dessas componentes, ou seja, a intensidade da componente, esse número de eventos, ele está associado ao tamanho da população. Quanto maior a população, mais nascimentos eu vou ter, mais óbitos eu vou ter, e posso ter também mais imigrantes e mais emigrantes. Isso depende do tamanho. Imagina, quantos nascimentos tem na China? É um montão de nascimentos. Quantos nascimentos tem no Brasil? Quantos nascimentos tem no Paraguai? E vocês já começam a ver que isso varia segundo o tamanho daquela população. O número de eventos observados também está relacionado com o risco de ocorrência do fenômeno. E aqui a gente tem algumas medidas de risco. Nós vamos falar de taxas e de probabilidades. Mas, sobretudo, a gente vai falar sobre a estrutura sobre a qual incide o risco. Então, demografia é saber medir o risco e saber reconhecer a estrutura sobre a qual incide o risco. E nós vamos insistir sobre isso, porque nós vamos querer comparar intensidade. Então, quando a gente fala de comparar intensidade, então nós vamos falar não somente de um risco, mas sobre a estrutura que incide, sobre a qual incide esse risco. Então, finalmente, a gente chega ao que a gente chama de sistema demográfico, onde o que a gente está interessado realmente é nas variações no tamanho de uma população. Essas variações são explicadas pela natalidade, mortalidade e migração, como eu coloquei na equação de balanço. Na natalidade, a gente tem o nível e a estrutura. Na mortalidade também temos nível e estrutura. Na migração, nós vamos ter nível e estrutura. Tanto o nível como a estrutura vão ser determinadas por variáveis sociais, econômicas, culturais, políticas, ambientais, de saúde, demográficas, etc. Então, nós temos interesse, né, em compreender todo esse sistema. E é isso que nós vamos ver ao longo deste curso, neste semestre. Então, eu vou pôr essa transparência para vocês, tá? E 17h53 nós conseguimos finalizar a aula de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar a transparência, vou colocar o código do Peruso para vocês terem acesso e na segunda-feira a gente conversa. Tá bom? Vamos devagar e sempre. Qualquer coisa, vocês falem comigo e Valéria, né, vai dar todo o apoio aí com a gente. Ok? Vou parar a gravação, Ana.